Hoje, meus amigos, eu quero ter uma conversa muito séria aqui com vocês sobre a nova formação do Palmeiras, o novo estilo de jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras, a nova formação que na verdade é a mesma, não muda nada. Ah, Rick, mas o Palmeiras tá jogando com 3 zagueiros, mas o Palmeiras tá blá 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 blá. Sabe quando eu falo pra vocês que o Abel é um técnico, e eu já usei esse termo, e eu não tô falando isso no sentido de ofensa, mas o Abel é um técnico limitado? Quando eu digo isso, eu quero dizer que ele só tem uma forma de jogar. E aí muita gente fala, ah, mas ele já mudou várias vezes, já jogou com 3 zagueiros, já jogou com não sei quantos volantes, com não sei quantos atacantes, agora tá jogando com dupla, já jogou com pontas. E cara, tem uma coisa que eu fico pasmo, que no nosso debate de futebol, na nossa discussão de futebol, a gente debate tudo como se fosse videogame. E eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês como o Abel mudou a formação, agora o Palmeiras tá jogando com 3 zagueiros, mas o Palmeiras tá jogando igual ele sempre jogou, em questão de organização defensiva e organização ofensiva, sistema de jogo. Vou explicar aqui pra vocês, vai deixando o like, o hype, e vamos primeiro, ó, colocar esse trechinho aqui da coletiva, que eu vi que gerou um certo burburinho. A resposta do Abel, se liga na resposta do Abel sobre isso. Acho que é isso que está faltando para conseguir fazer esse estilo novo de jogo funcionar melhor? Não é estilo novo de jogo. Vocês depois criam as narrativas que vocês querem. Já tive tudo, a equipa retranqueira. Mas quando éramos equipa retranqueira, que jogadores é que tínhamos? Onde é que estão esses jogadores a jogar? Esses jogadores onde estão? Estão a jogar? Porque estavam aqui quando diziam que a equipa era retranqueira. Depois... é uma equipa que só chuta a bola para a frente. E agora, se não ganharmos, é uma equipa que só faz posse de bola. Ensinaram-me a mim o que vai ser o futebol. Eu sei, não dizer. Ensinaram-me a mim o que vai ser o futebol. O futebol, eu vou-te dizer, eu desde que cheguei ao Palmeiras e desde que sou treinador, nós temos 3 rotas de ataque coletivas. 3. Ou vais pelos corredores, ou vais por dentro, ou vais de virada. Há jogadores que conseguem fazer jogo interior. Há outros jogadores que não te conseguem fazer jogo interior. Diz-me os jogadores que tu tens e que eu tenho, eu digo-te como é que eu vou jogar. Eu já repeti isso muitas vezes. Agora, sim, estamos a pedir, pelas características dos jogadores que temos, Paulinho, um jogador que joga com os olhos fechados entre linhas, o Maurício, o próprio Andreas, o próprio Arias, são jogadores que têm capacidade para jogar entre linhas sem perder bola, mas também queremos profundidade. Queremos chegar ao final do jogo e ver o Piquerez com 2, 3 cruzamentos, queremos chegar ao final do jogo e ver o Giai com 2 ou 3 cruzamentos, coisa que nós não vimos. E por isso é que eu te disse, há muita margem ainda para melhorar. E eu acho que foi... Perfeito, aí ele vai falar do jogo específico contra o Atlético Mineiro, que o Palmeiras perdeu e tudo mais. E eu quero trazer essa fala do Abel, porque eu vou colocar o campinho aqui pra gente debater algumas coisas. Eu acho que a gente tá olhando para a questão errada do futebol quando a gente fala sobre a forma de um time de jogar. E a gente fica muito preso à formação inicial, se é 3 zagueiros, se é losango no meio campo, se é dupla de ataque, sendo que isso é o de menos. Eu vou explicar isso para vocês, se liga só. Essa é a formação base que o Abel vem jogando no pós-Copa, né? Com Carlos Miguel, Murilo, Gomes e Barbosa, 3 zagueiros. E aí você tem no meio campo Alan, Andreas, Marlon, Arias e Piquerez. E esse Alan não é uma certeza, eu tô gravando esse vídeo antes do Alan jogar, mas o que eu fiquei sabendo é que o Abel testou o Alan nessa função de ala pela direita, tá? Mas quem já jogou foi o Kelvin num jogo e o Giai no outro, mas enfim, é o ala pela direita. E na frente o que a gente sabe que é a dupla ideal, que é Flaco Roque. Mas aí eu sempre falo pra vocês se apegam a isso, que é a formação que sai ali na TV, a formação básica, e acham que o jogo é estático, que é isso, que vai jogar dessa forma. Mas isso aí é só uma base para você orientar os jogadores que você tem em campo. O que importa na hora de você analisar o sistema de jogo do time é como esse time ataca e como ele se defende. Porque, ó, vamos deixar muito claro aqui, ó, isso eu não quero soar muito profissional, mas só para vocês entenderem. O jogo ele tem 6 fases, são 6 momentos do jogo. Primeira fase, organização ofensiva, ou seja, como o time se propõe a atacar, né? Como ele se dispõe em campo para atacar. Segunda, organização defensiva, como ele se dispõe para defender, como ele baixa as linhas ou defende marcando alto, enfim, organização defensiva. Terceiro, transição ofensiva, como você faz a transição quando você rouba uma bola. E aí não tem muito a ver com organização, porque vai depender de vários fatores. Transição defensiva, como você transita para trás na hora que você perde a bola. Aí você tem a bola parada ofensiva e a defensiva. Ou seja, dessas 6 fases, você tem 2 onde você se organiza. Organização ofensiva e organização defensiva. São essas as 2 que definem o sistema de jogo do time. Que é o que o Abel fala
que não mudou nada. Ele falou na coletiva, não mudou nada, e não mudou nada de fato. Eu vou mostrar como todos os times do Abel, desde que ele chegou, ele tem o mesmo sistema de jogo, a mesma forma de atacar e a mesma forma de defender. E aí, o que vai mudar são as características dos jogadores, e a gente já vai falar sobre isso. Vamos lá. Esse é o 3-5-2 básico do Palmeiras pós-Copa de 2026. Como é que esse time ataca? Ele ataca exatamente nesse 3-5-2, certo? Com Barbosa, Gomes e Murilo na saída, o Alan dando a largura, o Piquerez dando a largura e uma dupla de ataque com o Flaco podendo baixar para jogar. Então, na organização ofensiva, o time joga assim. E para vocês entenderem a organização, entendam duas coisas, sempre duas coisas. Com quantos jogadores e como é a saída de bola, e o Palmeiras faz sempre esse 3+1, que é 3 jogadores na defesa mais 1 para dar essa opção, certo? E quem são os jogadores dos corredores? Sempre tem que ter um no corredor de um lado e um no corredor do outro lado para dar a largura. São essas duas questões básicas. Saída de bola, como é que é a saída de bola e quem faz o corredor, certo? O Palmeiras trabalha assim, com 3 sempre, com 1 na frente. Tem times que fazem um 3-2 na saída de bola. O Palmeiras faz sempre o 3-1, certo? Às vezes vai variar de um jogo para o outro, de uma situação, mas no geral é o 3-1 com 2 jogadores no corredor, certo? Então é assim que o Palmeiras ataca, nesse 3-5-2. E como é que o Palmeiras defende? Aliás, eu posso até colocar o Flaco um pouquinho para trás aqui, porque esse segundo atacante do Palmeiras, ele baixa para ser um jogador a mais de meio campo, tá? Então é assim que o Palmeiras ataca. E como é que o Palmeiras defende? O Palmeiras baixa um dos laterais, um dos alas, né? Aqui, ó, baixou aqui. Ele fecha com os 2 volantes por dentro. O Arias, que tá jogando por dentro, ele marca como ponta. O ala marca como ponta, e aí pode ser o Alan, pode ser o Giai ou pode ser o Kelvin. Quando jogou o Kelvin não marcou na linha de lateral, ele marcou aqui, na linha de meio. E aí você marca com 2 atacantes. Essa é a organização defensiva do Palmeiras de 2026, certo? Sacou? Então, depois eu vou printar essa imagem para depois a gente comparar. O Palmeiras 2026, ele ataca num 3-6-1 e defende num 4-4-2, certo? Pausa para hidratação. E aí, meu cacto, já bebeu sua água hoje? Tem que se hidratar, tá bom? Cuida da sua saúde, eu quero você muito bem saudável, tá? Aproveita essa pausa para hidratação aqui, já deixa o seu like e o hype para apoiar o canal. E eu quero um comentário seu também aqui sobre o vídeo, mas eu te apresento a Covil Store. O link tá aqui na descrição, tá bom? No Covil Store você recebe as melhores ofertas de produtos de diversos segmentos, tá bom? Se você é criador de conteúdo, tem uma lojinha específica lá só para produtos que vão te ajudar a produzir conteúdo, microfone, luz, teclado, PC, o que precisar. Tem lojinha de artigo esportivo, camisa, bola, camisa retrô, que eu gosto muito, tudo na Covil Store. Segue aí com o vídeo. Palmeiras de 2025, esse 4-4-2 aí, ó, que defende sim num 4-4-2, ó, com Piquerez, com Giai, com Felipe Anderson baixando, com o Alan baixando e a dupla Flaco Roque defendendo, certo? E na organização ofensiva, isso aqui, ó, um 3-6-1 também, com o ponta baixando por dentro, o outro ponta ficando no corredor, porque o lateral Giai, ao invés de avançar, ele fica na saída de bola, e o outro lateral subindo na linha de meio campo, enquanto o meia, aliás, o ponta vira meia, com o Flaco baixando. Então é o mesmo 3-6-1 ofensivo. E vamos seguir voltando os anos? Então vamos para o Palmeiras de 2024, que jogava num 4-2-3-1. E eu sempre falo, isso aí é só para você marcar ali a escalaçãozinha. Porque, na verdade, esse time, ele defendia num 4-4-2, certo? Com o Felipe Anderson baixando aqui, com o Estevão baixando aqui. E a dupla Veiga e Flaco ficavam na marcação da saída de bola. E essa era a organização ofensiva do time, basicamente o 3-6-1, com o Estevão fazendo a ponta de um lado e o Piquerez fazendo a ponta do outro. Felipe Anderson, que era o ponta pela esquerda, ele baixava por dentro. O Aníbal fazia essa saída aqui como o homem do primeiro passe após a saída 3, né? Esse 1, né? Do 3+1 da saída de bola. O Rios, que era o volante, subia para a linha de meio. E exatamente a mesma formação que a gente vê sempre.
Palmeiras de 23, aquela arrancada na reta final com 3-5-2 do Abel, né? Com o Endrick e Breno Lopes no ataque. Ah, Rick, você não vai me falar que nessa formação era diferente. Aí, ó, 3 zagueiros, Luan, Gomes e Murilo. O Abel jogou com 3 zagueiros naquela época, é a mesma coisa. Organização ofensiva, os 3 zagueiros aqui, com o Luan jogando pela direita. Depois o Luan até perdeu a vaga pro Marcos Rocha, tá? Que acabou sendo 3 zagueiros do mesmo jeito, porque ele fazia essa função. Quem fazia a saída de bola aqui era o Zé Rafael. O Richard Rios dava um passo à frente aqui, o Veiga vinha para cá e aqui estamos nós com o nosso 3-6-1 ofensivo, né, na organização ofensiva, com o Endrick baixando para a linha de meio quando precisava, né? Obviamente ele vinha muito buscar o jogo aqui, então ele era esse cara daqui. O Breno Lopes, na prática, era o centroavante desse time, ele não era o Endrick saía um pouco mais para buscar jogo, certo? 3-6-1 ofensivo, 4-4-2 defensivo. O Palmeiras marcava assim, o Piquerez baixava para a linha de lateral, o Mike, que era lateral, não baixava como lateral, ele marcava como ponta. É mais ou menos o que o Kelvin e o Giai estão fazendo nessa formação nova agora. Eles não descem como um lateral na hora de marcar, eles marcam como ponta. E o Veiga aqui, ele marcava como ponto esquerdo. O Veiga foi muito importante nesse time, tá? Com a dupla de ataque, marcando a saída de bola. Ah, e o Palmeiras de 22, aquela máquina de jogar futebol, o melhor time da era Abel. Aqui estamos com o Palmeiras de 2022, que jogava em tese num 4-2-3-1 e para marcar era o 4-4-2 padrão, ó, com os 2 laterais baixando, com o Dudu baixando como um ponta, com o Scarpa baixando como um ponta na marcação aqui e o Veiga marcando a saída de bola junto com o Rony, certo? E aí para atacar, o mesmo 3-6-1 de organização ofensiva, com o Marcos Rocha fazendo um terceiro zagueiro aqui na saída de bola e o Scarpa jogando aberto. Tanto é que quando machuca o Rafael Veiga na reta final da competição, quem entra no lugar dele é o Mike. E aí o Mike trocou de posição com o Scarpa, que passou a ser esse meia atrás do atacante na organização ofensiva. Mas na organização defensiva, o Mike voltava para marcar como ponta. E aí você tinha esse 4-4-2 defensivo com o Mike marcando como ponta. Por isso se falava muito da dobra de lateral. Essa dobra de lateral existia na fase defensiva. Na fase ofensiva, o Mike virava um ponta e o Rocha virava um zagueiro. E aí muita gente deve estar pensando assim, pô, mas eu sempre vi o Abel mudando muito o time, tanto é que na final da Libertadores de 21, por exemplo, ele muda totalmente o sistema, ele traz o Piquerez pra zaga, o Gustavo Scarpa como ala, ele surpreende todo mundo, e na verdade, vamos falar bem a verdade, em questão de organização defensiva e ofensiva, esse é o Palmeiras de 21 e não muda basicamente nada do que é o básico da organização do Abel. Um time que tinha um 3-5-2, né, basicamente, mas era esse 3-6-1, tá? Porque o Piquerez fazia a saída pela esquerda, o Gomes fazia a saída pela direita, inclusive dando o passe pro Mike. O cara dessa primeira saída nesse jogo foi o Danilo, não foi o Zé Rafael igual no ano seguinte, né? O Veiga dava um passinho pra cá, o Zé Rafael dava um passinho pra cá, o Scarpa dava um passinho pra cá. E aí o Palmeiras tinha esse 3-6-1 ofensivo com o Dudu baixando como esse meia por trás do Rony. Então, o próprio Palmeiras de 21 tinha a mesma organização ofensiva que sempre teve e sempre terá. O que a gente pode olhar é, caramba, ele ousou, né? Colocou o Piquerez na saída do lado, ao invés do que a gente está acostumado com o Rocha, que estava suspenso. O Scarpa virou ala. Então, isso aí, ele foi gênio, tá? Mas a organização ofensiva era a mesma. E na hora de defender, o bom e velho 4-4-2 defensivo. E o Scarpa não marcou como lateral na formação base, tá? Isso aí é uma lenda que se criou. O Scarpa tava na segunda linha. Quem marcou como lateral foi o Mike. A diferença é, por ser um jogo em específico, em um determinado momento o Palmeiras tava vencendo o jogo e precisou se defender cada vez mais, o Flamengo se colocou no campo de ataque, o Palmeiras, no determinado momento, precisou fazer linha de 5 na defesa. Então, o Piquerez deu um passinho pra dentro e o Scarpa fechou por aqui com o Dudu fechando como um ponta por aqui e deixando o time um pouquinho mais fechado que o normal. Mas isso são casos esporádicos que acontecem nos jogos. Na verdade, a organização do time era basicamente essa que a gente sempre vê, um 4-4-2, que nos jogos que o Palmeiras usou essa formação e começou 2022 usando essa formação com o Scarpa pela ala, basicamente era isso que se tinha. É claro que a final da Libertadores é um jogo específico, você vai ter alguns contextos diferentes ali. E por fim, o ano de 2020, quando o Abel chegou e ele fez essa gambiarrinha aí pra deixar um time um pouco mais consistente, colocando o Gabriel Menino de ponta, né, numa formação, num 4-2-3-1 que o Palmeiras jogava inicialmente ali, mas ele não funcionava desse jeito e o Palmeiras ganhou a Libertadores assim. Defensivamente, olha só,
o Vinha baixava, o Rocha baixava, o 4-4-2 aqui se formava com o Gabriel Menino marcando como ponta e o Rony marcando como ponta aqui, tá bom? Aí você tinha Veiga e Luiz Adriano marcando a saída de bola. Posteriormente, o Abel entendeu que o Veiga precisava estar na linha de trás e não marcar a saída de bola, porque o Rony ia ter mais capacidade de marcar essa saída de bola. Então ele troca o Veiga com o Rony passa a formar a dupla de ataque com o Luiz Adriano, e aí começa a surgir mais ou menos aquele Rony camisa 9 que a gente viria nos próximos anos. Então o Veiga passou a marcar como um ponta lá ali para as finais da Libertadores. E essa era a organização ofensiva daquele Palmeiras, que tinha o Rocha aqui na saída de bola, né? O Gabriel Menino armando pelo lado do campo, o Danilo dava um passinho à frente e não o Zé Rafael. O Zé Rafael era o cara que ficava aqui na saída de bola, o Veiga vinha por dentro e o Vinha era o cara que atacava o corredor. Tem uma lenda sobre aquele time também que falava que o Luiz Adriano era o 9 do time, em tese, né? Porque quem baixava pra jogar aqui era o Luiz Adriano e o Rony atacava o espaço. Então esse era o Palmeiras de 2020 na sua organização ofensiva. O mesmo 3-6-1 que a gente vê, que a gente passou a ver em todos esses tempos aí de Palmeiras. E onde eu quero chegar com tudo isso? Tô chamando o Abel de limitado? Tô falando que só sabe jogar de um jeito só? Óbvio que não. Se liga nisso aqui. Aqui eu organizei as formações de ataque em cima e de defesa embaixo, ano após ano, tudo numa arte só, para vocês perceberem como é exatamente a mesma formação, como o Abel usa o mesmo sistema de jogo. Agora, resumidamente, sempre a diferença é que ele coloca jogadores de características diferentes a cada ano, e aí a gente acha que ele mudou a formação base, mas a forma como ataca é a mesma e a forma como defende é a mesma. Os 3 primeiros anos, vou passar para os 3 anos seguintes, ó, a mesma coisa. E aí a gente vem pro ano de 2026, que é a mesma coisa, um 3-6-1 atacando e um 4-4-2 defendendo. E aí, Henrique, aonde que tá a diferença então? Por que o time muda, o time joga diferente de um ano pro outro? Cara, isso aqui, ele é muito simples e ele tem muito mais a ver com aquilo que o Abel sempre fala sobre... São os jogadores que jogam, não é o técnico. O técnico organiza o time, os jogadores que tomam as ações. Olha isso aqui, quando a gente organiza todas as formações aqui, atacando e defendendo ano após ano, a gente percebe que é exatamente a mesma coisa, ó. 20, 21 e 22, 23, 24, 25, exatamente a mesma formação para atacar e a mesma formação para defender. A diferença são as características dos jogadores que estão fazendo ali as suas funções. E aí a gente tem a diferença de time para time. Por exemplo, quando a gente olha para o time de 2020, era um time que tinha muito mais posse pelo lado direito e era vertical pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Gabriel Menino, que era o ponta, ele era um volante. Então ele baixava aqui como um meia muitas vezes para organizar jogo e para ajudar a ter essa posse de bola, enquanto do outro lado você tinha o Vinha, que era muito mais do corredor. Então era um time muito mais vertical pelo lado esquerdo e muito mais de compensação ali pelo lado direito. Em 21, você já tinha um time que era mais de controle de bola pelo meio campo e com muitos cruzamentos, né? Você ia ter o Mike indo para a linha de fundo, o Scarpa aqui ia um pouco para a linha de fundo também. Então era um time que corria um pouco mais para frente. Em 22 já era um time muito equilibrado e o jogo do Palmeiras passava muito pelo lado esquerdo, porque tinha o Dudu que saía tanto por fora quanto por dentro, e o Piquerez também fazia essa movimentação, muitas vezes de ir por dentro, muitas vezes de ir para o corredor, e às vezes a jogada começava nessa confusão que o Palmeiras causava do lado esquerdo e terminava lá no Mike, que caía lá na ponta para finalizar as jogadas, para dar o cruzamento, para dar o passe para trás. O Mike inclusive até fez gol nessa temporada de 22, coisa que era bem raro na carreira dele. Em 23, o grande diferencial foi o Endrick, que inclusive fez alguns gols até de fora da área, muito porque o Breno Lopes tinha a função de atacar a última linha e empurrar a última linha para trás, para o Endrick aqui ter essa possibilidade de ficar livre no entrelinhas para jogar do jeito que ele queria. Isso funcionava muito bem. Em 2024 já era um time que não deu muito certo, mas tinha muito da compensação aqui dos meias com o lateral pelo lado esquerdo para inverter bola pro Estevão sair num x1, e o Estevão deitou nessa temporada. E em 2025 o que a gente viu da dupla Flaco Roque tinha muito a ver com o Vitor Roque fazendo essa mesma função que o Breno fazia em 23, né, de atacar o entrelinhas pro Flaco vir jogar aqui e baixar como meia, né, tendo os corredores aqui pro Alan e o Piquerez. Então são times que jogam de formas diferentes, mesmo tendo a mesma organização. E quando a gente chega aqui no ano de 2026, que é o time que está se montando agora, por que, Rick, então, que o Palmeiras agora, pós-Copa, está demonstrando ser um time que gosta mais de posse de bola? Uma coisa que o Palmeiras nunca fez. Simplesmente por isso, porque você tem esse meio de campo aqui, ó.
com Marlon, Arias, Andrés e Flaco, ou Maurício, ou seja que for, jogadores de bom controle de jogo. O Palmeiras tem posse por causa da formação? Não, o Palmeiras pós-Copa está tendo posse porque os jogadores que estão nessa faixa central são jogadores que sabem cuidar melhor da posse de bola, certo? Então, esse vídeo eu fiz para explicar para vocês o que? Não importa a formação, se é com 3 zagueiros, se é com linha de 4, porque muita gente se apega a isso e isso é quase que uma bobagem, pô. Como é que o time ataca, como é que o time defende? Quando a gente for discutir futebol, olhem por esse lado. Montou a formação X, a escalação X, aí você pensa, como é que esse time vai atacar? Num 3-6-1, 3-5-2, como? Como é que esse time vai defender? E aí a gente desenvolve o raciocínio. Eu acho que falta um pouco disso no nosso debate de futebol. A gente acha que é aquela formação base, 3 zagueiros, então é 3-5-2, tem 2 alas. Isso aí é videogame, gente. Futebol, de verdade, não é videogame. Todo técnico monta o time pensando na organização ofensiva e defensiva. E aí as transições, elas têm a ver com as características dos jogadores e as movimentações também. E isso varia um time pro outro. E no final das contas, o que o Abel sempre fala é o que resume as variações do Abel. Antes que você fale, porra, você tá dizendo que o Abel não tem variação tática? Não. Ele não tem variação tática. Ele usa sempre o mesmo sistema de jogo. A diferença é, ele tem nas mãos jogadores diferentes. E aí, segundo o próprio Abel, há jogadores que conseguem fazer jogo interior. Há outros jogadores que não te conseguem fazer jogo interior. Diz-me os jogadores que tu tens e que eu tenho, eu digo-te como é que eu vou jogar. Eu já repeti isso muitas vezes. Perfeito. E aí a gente encerra esse vídeo com isso. O Abel tá sempre falando isso, mas as pessoas não querem entender. Eu quero um jogo de posse de bola com Rony, Rafael Veiga, Gabriel Menino. Não vai ter, cara. Eu quero um jogo de transição, muita transição com Andrés, com Marlon. Não vai ter também. Então, me diga os jogadores que eu tenho e eu te digo como é que eu jogo. É basicamente isso que o Abel fala e que isso se comprova. O Abel tem um sistema de jogo que ele é muito definido. Isso não é um problema. Muitos técnicos, a maioria dos técnicos, tem o seu jeito de jogar, o seu sistema de jogo, a sua formação defensiva e ofensiva base e partem sempre disso. A gente tem que parar com essa doideira de achar que tudo se baseia, se tá no 4-4-2, no 3-5-2. No final das contas, ele pode colocar 3 zagueiros, ele pode colocar 2 alas, ele pode colocar dobra de lateral, que no final das contas a formação dele é a mesma. A diferença são as características dos jogadores. E as características, elas vão potencializar um estilo A, um estilo B, um estilo C de jogo. E hoje a gente tá vendo um Palmeiras que joga com 3 zagueiros, muito para liberar os meio-campistas para ter posse de bola e jogo interior, como diz o Abel, jogo por dentro. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu me alonguei demais nesse vídeo, porque eu vejo que as pessoas viajam muito nesse negócio de formação. E, cara, tem essa de formação de videogame, pô. Futebol, vida real, não é videogame, não é fifinha, não é EAFC, não é Pro Evolution Soccer, não é International Superstar Soccer Deluxe, pô. Tá ligado? Bom, ficou alguma dúvida sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. E se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like e o hype. Fica com o recadinho final. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada. Mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever. E eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre. Entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!